Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. Terminou agora em São Januário, o Vasco vence o Atlético Paranaense de virada por 2-1. Vou falar dessa partida, vou falar de tudo que envolveu aí os tempos distintos do Vasco aí no jogo. Primeiro tempo muito mal, segundo tempo melhora, mas depois que você deixar aquele like legal aí, compartilhar, e lá também nas nossas redes sociais, no @expresso.1898, o TikTok é Expresso1898, tudo junto, dá aquela conferida, vídeos curtozinhos ali para você conseguir ver de uma forma mais dinâmica o que eu falo, o que eu penso sobre o jogo, sobre os jogos, sobre cada jogador do Vasco. Então, galera, o Vasco em São Januário hoje fez uma partida de dois tempos distintos, um primeiro tempo muito abaixo, muito fraco. O Vasco que logo na relação de jogadores para o jogo já cortou o David com uma celulite facial, algo que é uma inflamação, alguma bactéria que preencheu ali, que deixou o rosto do David inchado, necessitando, claro, de medicamentos, de antibióticos. Ele ficou fora do jogo, talvez, quer dizer, uma tendência muito grande que ele fique fora também do jogo de quinta-feira, e o Vasco já tendo esse desfalque de cara, o Vasco já não contava com o Felipe Coutinho, voltando de recuperação de contusão, e ainda pega uma Covid-19 para piorar ainda o estado aí do jogador para a partida de hoje. Coutinho, diferente do David, talvez volte para quinta-feira. Falando da partida de hoje, o Vasco num primeiro tempo muito abaixo do que vinha apresentando, principalmente jogando em São Januário. O Atlético Paranaense com uma equipe bem modificada, sem o seu principal jogador contundido, o Fernandinho, mas com os jogadores de frente se movimentando bastante, dominando o jogo. Primeiro tempo foi um domínio do Atlético assim incompreensível. O Vasco com o meio-campo preso na marcação, meio-campo sem pegada, meio-campo sem intensidade. O Emerson Rodrigues muito mal, o Verratti pouco tocando na bola, e o Adson tentando ser o jogador mais intenso do ataque, mas é um jogador muito franzino, então sempre vinham 2, 3 do Atlético marcando. O Vasco muito preso na marcação, os laterais muito preocupados com a subida dos jogadores, principalmente do Esquivel, que fez uma lateral ali, preocupando muito o Paulo Henrique. Então o Paulo Henrique também muito recuado, o Piton também muito defensivo por conta do ataque do Atlético, principalmente ali pelo lado dele, com o Nicão caindo pelo lado dele ali, e o Mastriani também, um jogador muito perigoso. Então os laterais do Vasco presos, os volantes não marcando bem, sem intensidade, o Emerson Rodrigues mal nas suas conclusões, e o Vasco tendo que sair a bola com o Maicon e o João Vitor. João Vitor torto pelo lado esquerdo, ele não é lateral, ele não é quarto zagueiro, ele é zagueiro central, ele torto ali pelo lado esquerdo saindo. Então o Vasco perde um lado de saída de bola e sobra praticamente para quem? Para o Maicon. O Maicon foi o absoluto nas saídas de bola do Vasco no primeiro tempo, e o Vasco com a saída de bola no pé do Maicon fica sem criatividade, sem poder de criação. Então o Atlético Paranaense fez uma estratégia perfeita no primeiro tempo, sai na frente com uma jogada característica de falha de defesa do Vasco, né, que isso vem desde o início do ano, que é na entrada da área os jogadores de defesa, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, recuando com os zagueiros para dentro da área e dando liberdade para os volantes adversários chutarem. Então hoje foi clássico tipo de falha de marcação do Vasco. O Gabriel pega livre de fora da área, fazendo 1-0 Atlético Paranaense. O Canobi já também poderia ter feito o segundo, com uma defesaça do Léo Jardim, ele não evitou o segundo gol do Atlético Paranaense, e o Vasco criava muito pouco. O Vasco não chegou no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco volta com apenas uma alteração, entra o Ryan no lugar do Adson, e na verdade a torcida chiou, a torcida reclamou, mas quem estava provando que estava certo era o Rafael Paiva, que no final das contas mexeu bem. O Adson sai, o Ryan vem, consegue puxar o contra-ataque do Vasco em São Januário, perdendo de 1-0, o contra-ataque que resulta no gol do Emerson Rodrigues. Contra-ataque puxado pelo Ryan, que ele colocou no lugar do Adson, e o Vasco consegue fazer o primeiro gol numa jogada individual do Emerson Rodrigues, que vinha mal e pela grande parte da torcida, pelos críticos, deveria ter sido retirado no primeiro tempo. Então ponto aí pro Rafael Paiva, que bancou o Emerson Rodrigues pro segundo tempo, e o Emerson Rodrigues foi o autor do gol de empate. Depois do gol de empate, o jogo muda completamente de figura, de domínio, né? Porque era um domínio soberano até os 15 do segundo tempo do Atlético, controlando o jogo. O Vasco, a partir do gol de empate, contra-ataque em São Januário. Eu já fiz um vídeo sobre as equipes que jogam contra o Vasco em São Januário, o Vasco tendo que contra-atacar. Depois dá uma conferida lá no Instagram. Então o Vasco faz um gol de contra-ataque, o gol de empate. Num contra-ataque, o Vasco passa a dominar as ações. O Vasco consegue, através do lado esquerdo, com o Payet e o Piton,
e consegue trabalhar a bola, triangular bem. E o segundo gol do Vasco era questão de tempo, a jogada trabalhada ali pelo lado esquerdo, o cruzamento, o Hugo Moura pega o rebote de uma cabeçada do Thiago Heleno, que quem estava impedido era o Verratti, só que o Verratti, eu acredito que tenha sido bem anulado o gol, mas é muita interpretação. O Verratti não pula na bola, mas ele está na jogada. O Thiago Heleno raspa a bola para trás, para tirar do Verratti, e a bola sobra para o Hugo Moura fazer o gol da virada num cruzamento do Payet. Payet que melhorou muito no segundo tempo, também subiu de produção. E o árbitro é chamado no VAR para ver se o Verratti realmente impedido estava interferindo na jogada. E o árbitro anula o gol do Vasco da virada. Aos 30 minutos, o jogo ficou parado quase 5 minutos aí para conferir se esse gol foi ou não, ia ser ou não validado. Mas o Vasco continua trocando com o Atlético Paranaense, o Mastriani tenta um ataque pelo Atlético Paranaense, o Paulo Henrique briga com ele, ganha no corpo, o Atlético quis pênalti, mas o árbitro não deu. E o Vasco vai pro ataque, continua atacando, continua tentando o gol da virada e consegue aos 41, com o cruzamento do Leandrinho, que já havia entrado no lugar do Emerson Rodrigues, fazer o 2-1, uma cabeçada do Verratti de rara felicidade, ó. Minha homenagem aqui pro Verratti, ó, piratão. Meteu o gol, uma cabeçada muito forte, uma cabeçada sem impulso, ele estava sem impulso, a bola vindo para trás, ele teve que jogar o corpo para trás, e uma cabeçada de um exímio cabeceador, fazendo o gol da virada e praticamente resolvendo a situação. Depois desse gol não teve mais nenhum lance claro de gol. O Vasco no segundo tempo evoluiu muito a sua criação, evoluiu muito o seu modo de jogar, por mais que pelo meio não tenha criado muito, mas o Vasco conseguiu chegar principalmente pelo lado esquerdo ali com o Piton, com o Leandrinho, com o Payet trabalhando muito ali também como um ponto esquerdo. Então o Vasco aumentou esse número de jogadores pelo lado esquerdo e conseguiu envolver o Atlético Paranaense. Como eu falei, esse jogo não diz nada sobre o que vai ser quinta-feira pela Copa do Brasil, porque vão jogar jogadores que não jogaram hoje pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense hoje veio com um time mesclado, deu muito trabalho, então sirva de alerta, porque o Vasco veio praticamente com o time completo. Vasco que vai ter provavelmente o Felipe Coutinho no banco, o Alex Teixeira no banco na quinta-feira. O Alex Teixeira não influencia muito, né? Porque é um jogador que não vem evoluindo muito bem a parte física e técnica para conseguir resolver e entrar em campo e resolver pelo Vasco. Então o Vasco tenta aí quinta-feira fazer um jogo melhor como um todo. O Vasco hoje só jogou bem ali a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Um jogo que vinha muito mal, vinha tomando muito ataque do Atlético Paranaense, tomando um contra-ataque do Atlético, o Atlético trabalhando melhor a bola, o Vasco perdido na marcação, o Vasco perdido na criação, mas a estrela do Rafael Paiva, que é um técnico que conhece muito esse elenco do Vasco, por isso que a gente tem que dar crédito para quem conhece o elenco do Vasco. O Rafael Paiva conhece o elenco do Vasco, e hoje ele conhecendo o dia a dia de treinamento dos jogadores, não tirou o Emerson Rodrigues no primeiro tempo, manteve o Emerson Rodrigues, tirou o Adson, que era um jogador que não tinha força para prender a bola no ataque, coisa que o David tinha, e coloca o Ryan, e o Vasco consegue, através do Ryan, num contra-ataque, achar o Emerson Rodrigues para fazer o gol de empate do Vasco ali, que deu origem à virada. O Vasco começou a ganhar confiança, o Vasco começou a atacar mais, marcar melhor, e o Vasco conseguiu a virada de forma natural, jogando realmente melhor que o Atlético nos últimos 30 minutos ali do segundo tempo, principalmente. Eu vou partir aqui para as notas individuais. Léo Jardim hoje, se não fosse a defesaça no chute do Canóbio no primeiro tempo, o Vasco ia passar mais sufoco, talvez nem vencesse, o moral do time ia cair. Nota 9 para o Léo Jardim, defesaça no chute do Canóbio. Paulo Henrique, gostei bastante de novo do Paulo Henrique na marcação. Primeiro tempo também mal, como toda a equipe. No segundo tempo melhorou bastante, nota 7,5 para o Paulo Henrique. O João Vitor, eu venho sempre falando, o João Vitor é um cara que estava na posição que não é dele, a quarta zaga. Mas ele, quando avança demais carregando a bola, ele sempre gera perigo contra o Vasco, porque ele não é um jogador que tem um bom passe, principalmente tentando fazer jogada de volante. Quando ele fica mais preso dentro da área e sai jogando ali de zagueiro, ele tende a melhorar o seu desempenho. Quando ele tenta fazer jogadas de lateral ou de volante que saem para o jogo, ele tende a errar e dar contra-ataque para o adversário. Então, por esse desnível aí, desnivelamento aí do João Vitor em determinados momentos do jogo, eu vou dar uma nota 6 para o João Vitor. O Maicon, sempre firme nas cabeçadas, não é um jogador veloz, ele sabe da sua incapacidade de ter velocidade, então ele se posiciona bem para cortar principalmente jogadas aéreas. Nota 8 para o Maicon, ele sabe das suas limitações, é importante o jogador saber das suas limitações e não tentar fazer, por exemplo, o que o João Vitor faz. O Lucas Piton hoje, tímido no primeiro tempo, como eu falei, os atacantes e o falso lateral ali do Atlético, o Esquivel, dando muito trabalho para a defesa do Vasco. O time do Atlético trocou muito de posição. O João Cruz às vezes fazia lateral, às vezes vinha o Gabriel, o Esquivel, o Christian se movimentando, o Nicão
Então confundiu muitos laterais do Vasco que ficaram presos com medo, mas no segundo tempo o Lucas Piton melhorou, conseguiu fazer bons cruzamentos ali, originando jogadas perigosas para o Vasco, nota 7,5 para o Lucas Piton. O Hugo Moura também, como todo o time, melhorou no segundo tempo, melhorou na sua pegada, no seu posicionamento, chega a fazer até o gol da virada que é anulado. Não vou entrar no mérito da questão se foi justo, se não foi justo, injusto, porque é uma jogada interpretativa, ele poderia tanto ter dado o gol como poderia ter anulado. Infelizmente, a balança sempre pesa desfavorável ao Vasco, então anulou o gol, mas melhorou, fez uma boa partida, nota 7,5 para o Hugo Moura. O Matheus Carvalho também, pelo lado esquerdo ali, com a ausência do Léo, ele ficou um pouco prejudicado, mas as poucas vezes que pegou na bola, ele tentou fazer jogadas interessantes, errou alguns passes também, não é um jogador super talentoso para conseguir distribuir. Vou dar uma nota 7 para o Matheus Carvalho. O Payet, como eu sempre falo, cara, eu tenho insistido nesse detalhe. É um jogador sem intensidade hoje, jogador de baixa intensidade, mas que tem uma qualidade técnica absurda, muito grande. Um passe, uma tranquilidade para achar companheiros bem posicionados. Mais uma vez, como todo time, jogou muito mal os primeiros 60 minutos de jogo, os últimos 30 foi muito bem. Então vou dar uma nota 7 para o Payet, mas eu continuo afirmando que ele, pelo custo-benefício, ainda está caro. Ele ainda não entrega o que deveria entregar para o Vasco. Pode ser que ele melhore, eu torço para ele melhorar, mas é um jogador já veterano, difícil evoluir, tem que evoluir principalmente aí a intensidade dele durante o jogo. No primeiro gol do Atlético Paranaense, não estou colocando a culpa nele, mas ele poderia ter ajudado, porque ele trota na direção do Gabriel, o Gabriel pega, trabalha a bola volta para ele, ele continua trotando e olhando o Gabriel. Não é a função dele pegar o volante adversário, é a função do Hugo Moura e função do Matheus Carvalho principalmente, mas ele poderia ter atrapalhado ali o Gabriel, ele não atrapalha, ele olha o Gabriel chutar e fazer o gol. Por isso eu acho que o Payet ainda tem que melhorar no Vasco para conseguir, assim, a minha admiração absoluta. Eu continuo achando ele um jogador com uma história maravilhosa, mas como eu falei, para o Vasco ele ainda não compensa pelo preço que é pago para ele. O Adson, no primeiro tempo, muito marcado, né? Praticamente sozinho, tentando segurar a bola no ataque, um jogador mais franzino, então o Atlético ganhou todas em cima dele, ele tentou puxar alguns contra-ataques, sofreu algumas faltas, mas sem muito sucesso para ele, 6,5 para o Adson. E o Verratti, cara, o Verratti é um negócio, um fenômeno da natureza, esse cara. Ele consegue dar cabeçadas assim, impressionantes. A cabeçada que ele faz o segundo gol hoje é absurda, é absurda. Ele chega o corpo para trás, a bola não vem rápida, não vem veloz, ele joga o corpo para trás e consegue acertar uma cabeçada de rara felicidade. Vou dar uma nota 10 para o Verratti. Por essa cabeçada e o gol da vitória, nota 10 para o Verratti. E o Emerson Rodrigues, muito mal no primeiro tempo, errou umas 3 jogadas ali sozinho, inacreditáveis. Mas no segundo tempo teve personalidade e o Rafael Paiva bancou, confiou no jogador. Isso é importante para aumentar a confiança do jogador também dentro do campo. E ele conseguiu fazer o gol de empate, nota 8,5 para o Emerson Rodrigues. Vou falar dos jogadores agora que entraram. O Sforza entrou no final do jogo, vai ficar sem nota, jogou pouco. O Ryan foi muito importante, que entrou no lugar do Adson, ele ajudou a puxar o contra-ataque do gol de empate, mas praticamente não fez mais nada além disso. Mas foi importante, claro que foi importante. Fez o gol de empate, ajudou a fazer o gol de empate, nota 7,5 para o Ryan. O Leandrinho, que entrou no lugar do Emerson Rodrigues, fez o cruzamento para o gol da vitória, entrou bem também, um jogador muito incisivo ofensivamente, tem suas deficiências defensivas, como a maioria dos laterais, principalmente jovens, assim, tem muitas deficiências defensivas, mas mostram muita qualidade ofensiva. Ele mostrou a qualidade ofensiva, deu o passe para o Verratti, fazer o gol da vitória, nota 8 para o Leandrinho. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. Não, o Vasco fez 3 alterações apenas, não mexeu em mais nada. Entrou o Sforza no lugar do Payet, que ficou sem nota, o Ryan no lugar do Adson e o Leandrinho no lugar do Emerson Rodrigues, não mexeu mais. O Rafael Paiva, eu vou dar uma nota 9 para ele hoje, ele bancou o Emerson Rodrigues no segundo tempo, teve personalidade, não é qualquer técnico que consegue bancar a sua convicção, manter um jogador que veio mal no primeiro tempo, tira um jogador que brigava, que tinha uma intensidade maior, que era o Adson, não sei se sentiu alguma coisa, pelo que eu ouvi, não sentiu nada, foi opção do técnico. Teve estrela, ele não é só estrela, ele conhece também, a gente tende a desvalorizar o cara porque ele não é um técnico de nome, mas ele teve estrela e foi competente de manter o Emerson Rodrigues e fazer o Vasco hoje virar um jogo muito difícil, que não vinha jogando bem, então nota 9 para o Rafael Paiva. É isso, galera, o Vasco agora então voltando a campo contra o Atlético Paranaense nessa quinta-feira, né, porque não dá para jogar depois de amanhã, na quinta-feira o Vasco e Atlético Paranaense zera tudo, passa uma borracha em cima desse jogo, vamos pro jogo de quinta-feira, o Atlético vai vir com um time melhor,
Provavelmente quem descansou do jogo da Sul-Americana vai voltar quinta-feira, um jogo que vale vaga para uma semifinal de Copa do Brasil, tem muito dinheiro envolvido. Então o Vasco tem que abrir o olho, melhorar muito o desempenho como um todo, no jogo todo. Não é só jogar hoje como jogou 30 minutos, tem que jogar os 90 minutos com intensidade absurda, porque esse time do Atlético Paranaense é um time acostumado com Copas, é um time acostumado com momentos decisivos, mais acostumados do que esse Vasco aí que vem jogando. Então, todo cuidado é pouco. Fernandinho é um desfalque, o que é bom pro Vasco, mas o Gabriel hoje, que foi o substituto, fez o gol, então não dá para dar bobeira com o Atlético Paranaense. É isso, volto aí quinta-feira para fazer o pós-jogo de Vasco e Furacão, agora pela Copa do Brasil, segundo dos 3 jogos aí entre as equipes. É isso, galera, valeu, saudações vascaínas sempre, fui!